E aí, já escutou a nossa trilha? Então já sabe que vem histórias diferentes nesse momento no programa de hoje. Atravessamos a ponte internacional, estamos na Argentina. E aí eu quero já perguntar para o Pedro, aonde nós estamos indo hoje, Pedro? Nós estamos começando a visitar parte daquilo que foi a história do Rio Grande, mas na época do Rio Grande espanhol, porque se a gente fosse analisar friamente, cronologicamente, a nossa história, o Rio Grande do Sul ele foi por muito mais tempo território espanhol do que português, somente após o Tratado de Madrid de 1750 e das demarcações que começaram a ser feitas em 1756, que o Rio Grande passou a ser propriamente português. Mas toda essa história que a gente vai conhecer ali em Japeju faz parte dessa história do Rio Grande espanhol, das reduções jesuíticas na sua primeira fase, a estância de Japeju, a entrada do gado europeu em terras onde hoje a gente conhece como o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então tá, então vamos lá que hoje tem muita história nesse nosso episódio de Nossas Histórias. E nasce aqui no dia 25 de fevereiro de 1778, José de São Martín, o pai da pátria dos argentinos, um libertador da América. Dagoberto, aonde nós estamos exatamente nesse momento? Aqui, Renato, antigamente era chamada Pedreira dos Jesuítas. Ruínas e histórias, surge uma cidade pequena em tamanho, mas gigantesca em significado. Nossas Histórias está chegando em Japeju, às margens do rio Uruguai, no coração da província de Corrientes, está Japeju, o berço do libertador da América, José de São Martín. Um lugar de ruas calmas e com uma população de aproximadamente 2.200 habitantes. Hoje, o nosso programa vai mostrar como dois países se unem para contar sobre o grande valor histórico e cultural que liga Brasil e Argentina. Mais um episódio para gravarmos e para falarmos sobre nossas estâncias. Hoje você vai conhecer Brasil, Argentina e saber um pouco mais da história das estâncias jesuíticas. Muito antes das estâncias de criação de gado, muito antes das cercas, dos galpões, das marcas no couro, já havia vida, já havia história nesses campos do sul. Antes mesmo de existir a ideia de fronteira, antes de Brasil e Argentina, a fé já cruzava esses horizontes. Vieram os padres jesuítas, com eles a cruz, o canto, o trabalho e o sonho de um novo mundo. Foram eles que trouxeram o gado europeu para essas terras férteis, e com ele o modo de viver do campo, a lida, a partilha, a construção de povos missioneiros. Povos que mais tarde seriam conhecidos como os 30 povos das missões. E dessa herança que nasce a história da estância Japeju.
uma cidade tão calma. Estamos na frente da praça praticamente. Isso aqui foi uma estância? Há muitos anos, sim, porque quando os europeus chegaram aqui e ingressaram pelo Estuário do Prata, eles trouxeram os padres jesuítas para dar início à ocupação do território, porque, como eu disse, durante muito tempo o nosso Rio Grande, parte da Argentina, foi território espanhol. E a ocupação desse território se deu através das reduções, as missões jesuíticas, que tiveram contato diretamente com os grupos, os povos originários, os índios, inclusive os guaranis, que foram muito importantes. Então aqui se fundou estâncias jesuíticas para a catequese dos povos e também para a criação do gado. O gado europeu que foi trazido da Europa, entra por essas terras, passa o Rio Uruguai, vai até o Rio Grande para hoje formar todo esse maravilhoso campo fértil, com o melhor campo do planeta e o melhor gado europeu. Imagina que coisa maravilhosa, por isso que a nossa carne é sensacional. Mas voltando às questões históricas, isso aqui é uma casa jesuítica. Os padres jesuítas, os índios guaranis, fundaram povos missioneiros. Muito antes dos 7 povos das missões, eles tentaram pela primeira vez ocupar esse território e em 1627 foi criada a redução de Japejú. Qual a relação de Japejú com São Martim? Tem uns quantos anos que se passam, porque depois do Tratado de Madrid, de 1750, as demarcações territoriais de 1753 a 1756, que determinou a posse do território português e espanhol, os dois lados começaram a proteger as suas regiões. Nós temos a chegada dos primeiros sesmeiros no nosso Rio Grande, que foi contado no meu último filme sobre a fundação de Uruguaiana, assim como os castelhanos, os argentinos, também começaram a proteger o seu território. E essa antiga casa jesuítica aqui foi administrada pelo pai do São Martim, que veio para proteger esse território. E nasce aqui no dia 25 de fevereiro de 1778, José de São Martim, o pai da pátria dos argentinos, um libertador da América, porque o São Martim ajudou a fazer a independência da Argentina, do Chile e foi até o Peru, na Cruzada dos Andes. Pedro, mas muitas pessoas devem achar que essa casa é uma réplica. Não, não é uma réplica. Essa aqui é a fundação, o que sobrou, as ruínas da casa missioneira, onde viveu o pai de São Martim, a mãe dele, inclusive os restos mortais dos pais de São Martim estão aqui, já vamos mostrar agora algumas imagens. E isso aqui foi preservado, hoje é patrimônio tombado, protegido por órgãos nacionais e internacionais, que a gente consegue inclusive mostrar, se o pessoal fizer a gravação aqui, as raízes de algumas árvores que cresceram sobre essas pedras. Pois é, e aí a gente percebe a importância que os nossos irmãos argentinos dão para a história, né? Sim. Anos depois, já no século XX, foi construído todo esse templo aqui por cima para proteger, num estilo neocolonial muito bonito. Pedro, essa arquitetura aqui é um pouco mais moderna, né? Sim, porque a passagem pelos jesuítas aqui na nossa região foi entre os séculos XVII e os séculos XVIII. Então, a redução jesuítica que se constituiu aqui, onde nasceu o general São Martim, em 1778, ela tem um estilo muito primitivo.
No século XX, por obra do governo, na verdade especificamente em 1938, foi criado todo esse templete, essa casa que cobre hoje a Casa São Martim. E ela tem um estilo neocolonial, mas ela não é tão diferente assim. Se vocês repararem, nós temos lá na cidade de Uruguaiana muitas casas que também têm esses elementos neocoloniais, a exemplo desse templete. No coração de Japeju, uma cidade histórica, encontra-se o Museu São Martiniano, um espaço de memória erguido para preservar a trajetória do general José de São Martim e de seu lendário exército, o Regimento de Granadeiros a Cavalo. Os corredores do museu guardam os ecos do passado. Uniformes, espadas, medalhas e documentos contam a história de coragem e sacrifício de homens que lutaram por um ideal de liberdade. Cada peça é testemunho da disciplina, da lealdade e do amor à pátria que inspiraram São Martim e seus granadeiros. Pedro, quem eram os jesuítas, né? A gente tem que voltar agora bastante tempo na história para entender o que foi esse processo de evangelização que aconteceu. E nós temos que entender o cenário europeu, inclusive. No século XVI, nós tivemos as reformas religiosas, que muitas pessoas chamam de reforma protestante, mas ela foi uma das várias reformas que estavam acontecendo na Igreja Europeia no século XVI. A reforma protestante no Sacro Império, onde hoje é a atual Alemanha, a reforma anglicana na Inglaterra, a reforma calvinista na Suíça, que na época pertencia à França. Então, esses ventos reformistas transformaram a mentalidade europeia e a Igreja Católica ela perdeu muitos fiéis. Resumindo, em cerca de 50 anos de reformas religiosas na Europa, cerca de 40% da população daquele continente havia deixado de ser católica. Não tinham deixado de serem cristãos, deixaram de ser católicos, porque criaram novas religiões, o protestantismo, o luteranismo, o anglicanismo e muitas dessas vertentes cristãs que não são católicas. Percebendo a perda de fiéis lá na Europa, houve a chamada Contra-Reforma, onde eles incorporaram alguns elementos criticados, protestados na reforma protestante, mas também deram resposta aos ventos reformistas. E uma dessas respostas, além do Index Librorum Prohibitorum, que foi a proibição de leitura de alguns livros que eram considerados hereges
além também da volta do Tribunal da Santa Inquisição, houve a criação da Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Inácio de Loyola, ele era um militar, ele em combate com os franceses, ele perdeu uma perna, ele estava quase por morrer, e ele disse que se sobrevivesse, ele constituiria o maior exército de Cristo que a humanidade já tivesse visto. Ele sobreviveu, cumpriu a promessa e deu origem à Companhia de Jesus, os padres jesuítas. Quem eram os jesuítas? Padres, mas que recebiam treinamento militar. Não podia ser muito gordinho, não podia ser muito fraco, muito franzino, porque eles tinham que sofrer o rigor mesmo do treinamento, porque eles estavam sendo enviados para o Novo Mundo. No século XVI, recém haviam descoberto a América e o Oriente também estava sendo desbravado pelos europeus. Então esses padres, eles foram enviados para o Novo Mundo, que era a África, que era o Oriente, o Extremo Oriente. Os jesuítas tiveram contato, inclusive, com o Japão, os samurais. Olha como a história começa a se espalhar. E lá eles foram expulsos, diga-se de passagem. Tem um filme muito bonito chamado Silêncio, que mostra a relação dos mesmos padres jesuítas que vieram aqui para a América, mas que foram lá para o Japão tentar catequizar os samurais. Voltando aqui para a América, como a fé católica havia entrado em descrédito e estava com impopularidade lá na Europa, e o Novo Mundo tinha muitas almas para serem salvas, a Igreja Católica então enviou esses padres, esses militares, esses soldados de Cristo aqui para a América para evangelizar o Novo Mundo e conquistar almas. Chegam aqui, entram em contato com muitas tribos indígenas. Hoje tem gente até que diz que não se deve falar a palavra indígena, se diz povos originários. Mas eles entram em contato com essas sociedades que estavam aqui na América, os povos pré-colombianos. Alguns não aceitaram a catequese. Então, para isso, se praticava a chamada guerra justa, ou seja, os colonizadores tinham o direito de exterminar povos indígenas que não aceitassem a catequese. Mas para aqueles que aceitassem a fé, então, criavam-se as reduções, os povos missioneiros. Os jesuítas chegam aqui, na metade do século XVI, encontram muitos povos que estavam habitando a região onde hoje nós estamos, aqui no norte da Argentina, parte do Rio Grande do Sul, como os Xanás, como os Jaros, que viviam ali na região do Jaral, por isso se chama Cerro do Jaral. Encontraram os Minuanos, encontraram os Charruas. Os Charruas eram indômitos, indomáveis. A sociedade não conseguiu domesticar esse grupo aí, tanto que no século XIX eles foram quase que exterminados, mas os jesuítas entraram em contato com os Guaranis. Os Guaranis descendem dos Tupi, tanto que existem os Tupiniquim, os Tupinambá, os Tupambaé e os Tupi-Guarani. Guarani, em linguagem indígena, significa gente guerreira, porque eles eram muito violentos. Eles desceram da Amazônia há cerca de 2000 anos antes do presente, antes inclusive da chegada dos europeus, e por onde os Guaranis chegavam, eles expulsavam os outros povos, porque eles eram violentos. Assim eles tiveram combates terríveis com os Minuanos, com os Charrus, que foram os maiores inimigos deles. Mas, por mais violentos e guerreiros que fossem, os Guaranis tiveram uma boa relação com os padres jesuítas. E um elemento foi fundamental para essa boa relação: a flauta doce. Isso encantou os sérvios e assim os padres jesuítas começaram a domesticá-los. Isso aparece maravilhosamente feito num filme chamado A Missão, com Jeremy Irons, Robert De Niro, Liam Neeson. Eles vieram à América do Sul na década de 80 e fizeram um filme que ganhou a Palma de Cannes, diga-se de passagem. Então aqui começou essa baita relação entre os Guaranis, os padres jesuítas e o gado europeu que foi trazido para ocupar todos esses campos. Pedro, aqui nós estamos no Museu Histórico Jesuítico, né? Um dos principais aqui de Japejô. A preservação jesuítica, que por sinal é patrimônio da humanidade, um exemplo que nós temos é São Miguel das Missões.
no Rio Grande do Sul, mostra toda essa importância histórica que nós temos, porque ali ao fundo a gente enxerga, e agora a gente vai entrar para ver, nós temos as ruínas realmente do que foi a redução jesuítica aqui de Japejú, que foi uma das primeiras, da primeira fase dos jesuítas. Aqui dentro a gente vai encontrar imagens sacras, nós vamos ver os potes de barro que eram feitos por eles, as santas feitas em madeira, a vestimenta que eles usavam, ou seja, coisas maravilhosas que hoje completam 400 anos. Agora eu quero saber, qual é a ligação que tem Japejú, Uruguaiana, com as histórias que nós estamos contando e com as estâncias? O gado, porque após o massacre das missões, em 1750, Portugal e Espanha perceberam que os 30 povos das missões estavam crescendo, estavam se tornando autônomos, não respeitavam mais nem território espanhol, nem território português. Literalmente, estava se constituindo aqui uma nação católica, jesuíta, e não respeitavam nem o Papa, diga-se de passagem, porque o Marquês do Pombal, que foi inimigo ferrenho dos padres jesuítas, conseguiu articular o Tratado de Madrid. Resumidamente, o Tratado de Madrid substituiu parte do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo no século XV, e o atual território, onde hoje é o Rio Grande, aproveitando a curva do Rio Uruguai, determinou que toda essa área das missões, na verdade o território onde hoje é o Rio Grande, mais a Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, passariam para Portugal. Em troca disso, Portugal entregaria para os espanhóis a cidade Colônia de Sacramento, que era um câncer português dentro de território espanhol, ali bem de frente para Buenos Aires. Por quê? Agora a gente sai um pouquinho da história para depois voltar para Japejú. A gente fala muito sobre piratas do Caribe, a pirataria, essas coisas que Hollywood decanta muito. Mas a maior pirataria do planeta estava ali, entre Buenos Aires, Montevidéu e Colônia de Sacramento. Porque toda a prata da mina de Potosí, no Peru, descia pelos rios e depois saía pelo estuário do Prata. Não é à toa que a Argentina se chama Argentina por conta da prata. Na tabela periódica, argento é prata, então nasce a Argentina. Então a prata, que inclusive mudou a forma econômica de se comprar e vender, as moedas passaram a ser de prata por causa das minas de Potosí dominadas pelos espanhóis. Essa região aqui era o centro da pirataria do mundo moderno. E a Colônia de Sacramento era um câncer português dentro do território espanhol. Então estava ruim para os portugueses, porque os jesuítas estavam ocupando esse território aqui, estava ruim para os espanhóis, por causa da Colônia de Sacramento, veio o Tratado de Madrid, que dividiu essa região, entregando o Rio Grande e a Cisplatina para os portugueses, e em troca a Colônia de Sacramento passava para os espanhóis. Um bom negócio para os espanhóis, um bom negócio para os portugueses, um mau negócio para quem? Para o Brasil. Para os jesuítas e para os índios, porque os índios já estavam aqui há 2000 anos. Então foi nesse momento, a partir das demarcações que começaram entre 1753 e 1756, que os índios guaranis se levantaram sob o comando de Sepete Araju, que teria proferido essa frase, que na verdade é atribuída a ele, mas é uma frase indígena: esta terra tem dor, ou, em linguagem indígena guarani, Coioê Oie Coiara. Em 1756, no dia 7 de fevereiro de 1756, Sepete Araju é morto após uma tentativa de emboscada feita por ele às margens da Sanga da Bica, onde hoje é o atual município de São Gabriel. Morre Sepete Araju com uma lança portuguesa, uma bala espanhola. 3 dias depois, na Batalha de Caiboaté, o capitão Nicolau Inhenguiru, com seus 1.500 índios guaranis, são massacrados. Termina o sonho missioneiro. Os padres jesuítas haviam ido embora. Os índios foram massacrados. O que aconteceu? Respondendo a tua pergunta, me alongando um pouquinho. O gado se proliferou por esses campos. O gado que estava aqui em Japejú era levado para a Estância Grande, do lado de Uruguaiana, onde hoje é Uruguaiana, ali próximo à barragem São Churi, que também tem ali a região lá dos laçadores de Japejú,
lá de Uruguaiana. Então o gado povoou essas regiões, uma proliferação natural do gado. Vinham coureadores levar exclusivamente o couro do gado, matavam o gado, deixavam a carne apodrecendo e levavam couro, porque couro era artigo de luxo. Vendo o perigo que essa região estava se tornando por causa dos bandoleiros, dos coureadores, o rei de Portugal, que agora me foge o nome, disse o seguinte, que essa região havia se tornado uma terra sem lei e sem rei. Por isso, então, que o Rio Grande português, a nossa região ali do outro lado do Rio Uruguai, começou a receber sesmeiros, ex-militares, os terratenentes, até mesmo alguns aventureiros que recebiam terras do governo com a obrigação de proteger o território, expulsar os bandoleiros que estavam aqui, e ali começa o embrião do que hoje a gente pode chamar as grandes fazendas que nós temos na nossa região lá de Uruguaiana. E quais são elas? Pode me citar? Bom, um dos primeiros sesmeiros que chegou aqui foi o Leonardo Dávila Rodrigues, que por sinal, eu te disse em outro podcast, ele é meu pentavô. Ele chegou em 1817, 1818, lá na região, recebeu terras gigantescas ali na região do Pindaí, do Toropaço, e ali começou esse povoamento, porque a função do Leonardo era fazer o quê? Cuidar do gado, para lucro próprio, mas evitar a passagem de castelhanos para o outro lado da banda, para o nosso lado do território onde hoje é o Rio Grande. Então era uma função militar, era um baita negócio. Eles recebiam lotes de terra, ali onde hoje é Uruguaiana, e em troca disso eles tinham que proteger militarmente o território. E a gente percebe, olhando hoje, se vocês puderem colocar depois lá a imagem no mapa, a diferença do Rio Grande na nossa metade sul, da fronteira oeste, para o resto do estado. Aqui nós temos quadras e quadras de campo, as cidades são todas elas distantes uma das outras. Olha só um exemplo, Uruguaiana, Alegrete, 140 quilômetros. Uruguaiana Itaqui, 95 quilômetros. Uruguaiana São Borja, 180 quilômetros. Uruguaiana Santana do Livramento, 230 quilômetros. Por que, meu Deus, essas cidades daqui da nossa região são todas tão distantes uma das outras? Porque ela começou a se formar na transição do século XVIII para o século XIX, com as grandes distâncias, onde colocavam uma fazenda aqui, uma fazenda a léguas de campo distante, e futuramente começaram a surgir as cidades, mas aí já é por volta do século XIX. Estamos voltando para o Brasil para continuar contando as nossas histórias pela parte da estância de Japeju, que fica em Uruguaiana. A 50 quilômetros do centro de Uruguaiana, a Estância Santiago é uma referência histórica para a região do Pampa Gaúcho, demonstrando como se organizava o sistema de estâncias missioneiras para a agropecuária do século XVII. Em termos de patrimônio cultural, foi tombada como área de ruínas em 2016 pelo município. Para a comunidade local e para o turismo cultural, representa um elo entre a memória dos povos indígenas, das missões jesuíticas e da colonização da fronteira oeste gaúcha.
Dagoberto, aqui é um lugar muito simbólico, né? Que representa muito para os jesuítas. Aqui nós estamos vendo, Renata, os alicerces da capela da Estância Santiago. E aqui foi o primeiro templo católico construído no nosso espaço geográfico, né? Porque a religião católica, o trabalho e a disciplina eram os pilares da doutrina da Companhia de Jesus, a doutrina inaciana. Então, mais ou menos 1700 e pouco, foi construída essa capela, onde os índios campeiros cuidavam da gadaria. Eles rezavam 3 ou 4 vezes por dia, e eram os indígenas catequizados, que cuidavam do gado missioneiro. E a religião católica ela foi imposta pelos inacianos, padres jesuítas, dos 30 povos guaranis e também nas estâncias missioneiras. A gente sabe, né, Dagoberto, que um marco também, e quando os jesuítas chegavam em algum lugar, a primeira coisa que eles construíram era a capela. Exatamente. A capela, a religião católica, era o marco inicial de tudo, inclusive nas estâncias nos postos de pastoreio. Sempre existiam nas estâncias do posto de pastoreio uma capela. Umas eram maiores, outras menores, mas sempre tinha uma capela. E a gente percebe a grossura aqui, né, das paredes através dessas ruínas. Essa terra construtiva, Renata, é uma técnica muito antiga, vem da Roma antiga, tempo de Jesus Cristo, e os padres jesuítas, eles trouxeram essa técnica construtiva da Europa, da França, da Espanha, de Portugal. E os guarani missioneiros, os guarani campeiros também, como eles tinham o dom da imitação, eles aprenderam a lapidar as pedras eram encaixadas, eram pedras grandes encaixadas com pedrinhas chatas e finas e rejuntadas de barro. É impressionante. E essa placa aqui, até eu acho que é bom a gente comentar que nós chegamos aqui, a placa já está bastante deteriorada, estava no chão, né? E essa placa aqui, né? É o que simboliza o marco também, né? Isso, essa placa aí, ela foi colocada lá para 2008, 2010. Uhum. Né? Neste local, em 1657, os padres jesuítas da Redução de Japeju fundaram a Estância Santiago, a segunda na banda oriental do Rio Uruguai. Por que segunda estância na banda oriental? Porque a primeira estância que foi fundada aqui na banda oriental, no Brasil, foi a estância de San Javier, que pertencia à Redução de San Javier, lá do outro lado, onde é a Argentina hoje. E a Estância Santiago, ela foi fundada em 1657, então foi a segunda estância na banda oriental, e essa foi a estância mais antiga fundada em toda a fronteira oeste. Dagoberto, aqui a gente percebe que tem mais ruínas, né? Uma construção bem significativa. O que seria aqui também? Esse local, Renata, é tipo de um depósito, né? Que eles guardavam os materiais que eles usavam no dia a dia. E também quando vinha o vice-cura da Redução de Japeju para fazer as percorridas fiscalizadoras na Estância Santiago e outros postos de pastoreio, o padre ficava alguns dias acampado, ele dormia aqui. Atrás da capela. Isso, aqui era o tipo do dormitório do vice-cura. Lá na frente era a capela. A capela. Tinha a imagem do Santo Santiago ali, do Orago. Pois é, então, o Santo Santiago Santiago é homenagem a ele, é isso? Isso, porque o vice-cura, os padres, Juan Batista Merria, que era o vice-cura, era espanhol, e o cura era o Francisco Riquat, que era francês. Então, eles que criaram aqui e fundaram a Estância Santiago. E a ideia da fundação da estância foi do vice-cura, Juan Batista Merria, que era espanhol. Ele entendia, sabia das lides campeiras, né?
Dagoberto, me fala um pouquinho sobre o pai de São Martim, né? Nós falamos ali em Japeju sobre São Martim, e o pai de São Martim, ele tem uma importância também aqui na Estância Santiago? O pai do São Martim, do José de São Martim, os Libertadores da América, é o Juan de São Martim. No ano 1775, ele foi o administrador das estâncias aqui na banda oriental do Rio Uruguai. Então, por diversas vezes, ele esteve aqui na Estância Santiago. Da Argentina para cá, né? Brasil, Uruguaiana. Dagoberto, aonde nós estamos exatamente nesse momento? Aqui, Renata, antigamente era chamada a Pedreira dos Jesuítas. Vocês podem observar aquelas pedras no fundo, e aqui tinha muito mais pedras. Então os jesuítas tiraram as pedras daqui, né, com auxílio dos índios Guarani. E eles levavam as pedras lá para construir os mangueirões, a capela primeiro e depois os mangueirões, os currais, onde a gadaria seria amansada, loteada e marcada. Aqui estamos na Estância Santiago. Estância Santiago, a estância mais antiga da fronteira oeste. Aqui então é uma extensão de Japeju, né? A redução de Japeju foi fundada em 1626 pelos padres jesuítas. Essa redução cresceu tanto que chegou a ser considerada a capital dos 30 povos guaranis. 60 mil hectares, não foi isso? A estância toda, que ia do Ibicuí ao Rio Negro, no Uruguai, no passado do tempo, ela chegou a ter 65 mil quilômetros quadrados, isso. 500 mil cabeças de gado. E 1.700 índios campeiros cuidavam não só dessa estância, como as demais estâncias outros postos de passagem. Tá, e agora o que a gente encontra aqui? A gente vê que não tem mais nenhuma estrutura, a gente só tem ruínas. Por que isso? Em 1983, o proprietário aqui na época, ele vendeu quase todas as pedras, né, das mangueiras da capela para outro produtor rural construir uma barragem. Então foi um crime. Em 1979, o local já tinha sido registrado no Instituto Patrimônio Histórico e Artes Nacional como um sítio arqueológico. Foi na época uma falha da prefeitura, né? Uhum. Que não fez a vigilância, não teve o cuidado necessário para preservar essas construções. Certo. Aqui então nós estamos muito perto da barragem Sanchuri, né? A poucos quilômetros. Estamos no nosso território em Uruguaiana, onde realmente temos esse marco histórico que infelizmente não está mais também, né? Que registra esse lugar histórico aqui. Esse local, as ruínas da Estância Santiago, Renata, até o ano de 2020, era o lugar histórico mais visitado no interior de Uruguaiana. Então, eram as ruínas da Estância Santiago, o Rincão dos Fernandes, o Quilombo, Olhos d'Água, e Santana Velha. Eram os 3 lugares mais visitados no nosso interior. Você vê a importância histórica desses lugares. Dagoberto, aqui a gente está num ponto muito estratégico. Por que Santiago foi escolhida? Por que os jesuítas chegaram aqui e disseram aqui que nós vamos sentar nossas terras e começar? Era um ponto estratégico, porque a redução do Japeju fica naquela direção. Uhum. E daqui a redução, a distância é de 12 quilômetros. E a qualidade das pastagens, a facilidade das aguadas, né? Por exemplo, ali embaixo nós temos o arroio Puitã, ó. Aqui é uma coxilha, né? É uma coxilha, o quanto mais alto, né? E ali embaixo é o corredor de fauna também, né? Aqui, na verdade, é uma coxilha onde eles também tinham uma visão privilegiada, né? Porque eles também precisavam ir para um lugar que tivessem segurança. Porque os indígenas, os charruas, que eram os donos dessa terra, eles perambulavam aqui, roubavam o gado dos jesuítas, né? Então, esse ponto alto aqui, ó, onde nós estamos aqui, ó, hoje é chamado de Cochilo de Japeju, à noite, os Guarani campeiros, eles se comunicavam com os indígenas lá da redução, sim, através de grandes fogueiras. Tem 2 tipos de fogueiras, pegavam uma estopa grande e faziam um recorte, e tinha um recorte
era equivalente a que tudo estava bem, a que tudo sob controle e os charruas não estavam atacando. E outro formato de desenho, que aparecia fumaça bem alta, dizia que os índios charruas estavam atacando a estância. Era uma forma de se comunicar, então. Exatamente. E esse ponto aqui era bem estratégico. E a gente Muito vê estratégico. que existem muitas ruínas, muitas pedras espalhadas, né, no decorrer dessa estância aqui. Toda essa região aqui do Japeju, que vai até o Passo Aferidor, aquela parte de João Arreca, tem muitas pedras. Essa pedra, Renata, é chamada de Pedra Itaqui. Itaqui na língua guarani significa pedra da Tiara. Então essa pedra aí foi muito usada pelos Guarani, não só para fazer as construções das capelas, das igrejas e dos currais, como também outros utensílios, como os bebedouros, os pilões. Me explica um pouquinho também essa questão, né? Estávamos na Argentina fazendo sobre Japeju lá, agora estamos aqui falando sobre Santiago, mas que também faz parte dessa redução de Japeju. Qual é a ligação, exatamente? Os jesuítas planejaram a instalação, a criação de estâncias de posse e pastoreio aqui na Banda Oriental, onde hoje é o território brasileiro, por causa das secas, pragas e intempéries. Então faltava alimento nas reduções, começou a faltar alimento, aí os padres tiveram a ideia de trazer, né, o gado para cá. Então a Estância Santiago ela foi fundada com 1000 cabeças de gado, que foram trazidos pelo Passo Aferidor. Elas foram assentadas aqui na coxilha vizinha ao Arroio Cuitã. Em 1664, os padres jesuítas trouxeram o gado aqui para a banda ocidental do Uruguai e distribuíram o gado bovino, cavalar, né? Existiam muitas mulas também, por causa do transporte que era realizado. E graças às estâncias missioneiras, principalmente ao gado todo da Estância Grande de Japeju, a redução de Japeju, a direção, essa redução cresceu, se desenvolveu, se tornou a mais rica economicamente por causa do gado, seu couro que era comercializado. Mais de 300.000 couros eram exportados, né, para a Europa. Então não faltava alimento às reduções. Dagoberto, e quando começou a decadência, né? O que aconteceu com os 30 povos? O que aconteceu com esse lugar aqui? Em 1768, os padres jesuítas foram expulsos da América Espanhola pelo rei Carlos III, que ficou uma ordem muito poderosa, os 30 povos e as 11 estâncias, e os jesuítas tinham 100.000 indígenas. E os grandes comerciantes e as intrigas lá na Europa, os comerciantes se sentiram prejudicados com os negócios que foram realizados pela Companhia de Jesus, aqui na América do Sul, e as intrigas palacianas fizeram que, em 1768, o rei Carlos III expulsasse a Companhia de Jesus aqui da América Espanhola. Então, o que aconteceu? Depois da expulsão, outras ordens religiosas vieram para cuidar dos 30 povos e os espanhóis começaram a administrar as estâncias. Os espanhóis tratavam os guaranis como escravos, tratavam eles muito mal, eram chicoteados, inclusive explorados. E essas outras ordens religiosas que vieram de outros países, principalmente da Europa, eles não sabiam, os religiosos, como lidar com os guaranis. Então aí veio a decadência material e espiritual dos 30 povos e das 11 estâncias missioneiras no território rio-grandense. Quanto tempo durou aqui a vida deles aqui, esse manejo que eles tinham com gado, a instalação deles nesse lugar aqui em Santiago exatamente? Foi de 1657 até 1768. Quase então, 100 anos. Deu mais de 100 anos. É bastante tempo, né, para contar a história e agora para estar assim. Agora isso aqui é uma propriedade privada. É uma propriedade particular. Sr. Jorge Omar Borges Ferreira, o proprietário, sempre conservou, sempre preservou. E esse lugar aqui, devido à importância histórica que teve, né, já foi visitado por pesquisadores da USP, pesquisadores da Argentina e do Uruguai, de outros estados aqui do Rio Grande do Sul.
São mais os historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos que visitam aqui, professores também. É um público assim mais seleto, né? Falamos nesse episódio sobre Japejú, falamos sobre a Estância Santiago e sobre essa redução, né, trazida e essa vida dos jesuítas, para te ver como o nosso momento, como a nossa região é importante na história da fundação do nosso estado, na essência do nosso gaúcho. Vamos preservar nossas propriedades, vamos contar mais histórias e eu te espero nos nossos próximos programas aqui no nosso canal no YouTube, em Nossas Histórias.